Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês podem sentar um instante, por favor. No mês de março, quando foi decretado o fechamento de todas as igrejas, eu ficava imaginando nos primeiros dias, puxa vida, como nós vamos fazer com a Semana Santa, e depois, se isso for prolongado, como nós vamos fazer com as novenas dos nossos padroeiros, com a igreja fechada? E certamente naquela ocasião, Deus deve ter olhado para mim com este pensamento e ter dito: ô homem de pouca
Fé. Pois é. Graças a Deus, nós estamos aqui em número reduzido, os jovens se coçando para fazer aquela festa, né? Que estão acostumados a fazer há mais de 40 anos. Esse ano não é possível esta festa toda, mas se Deus quiser, e Ele conhece o nosso futuro, no próximo ano nós faremos uma festa por duas, tá? Então prepara direitinho, capricha que o ano que vem tem que ser para valer, tem que ser como se fosse dose dupla. E aqui estamos encerrando um semanário dedicado ao padroeiro desta comunidade. Nós aqui na Oliveira, no Jardim das Oliveiras, nós somos privilegiados. Com exceção da comunidade Nossa Senhora Aparecida, todos os nossos padroeiros de comunidade são Jesus. Todos. Bom Jesus, Jesus de Nazaré, Cristo Rei. Isso é um privilégio, mas ao mesmo tempo uma exigência. Porque o padroeiro de uma comunidade é que tem a vida para ser imitada por nós. E imitar a vida de Santa Teresinha já é uma exigência. Imitar a vida de Nossa Senhora, uma exigência. Agora, imitar a vida de Jesus Cristo, exigência dobrada. E nós, aqui da comunidade Jesus de Nazaré, somos convidados a olhar a vida deste homem e copiar com as nossas ações. Ou seja, as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso comportamento tem que ser parecidos com todo o comportamento de Jesus Cristo. Por isso que eu disse que é uma exigência dupla. Mas é preciso fazer o propósito de que a partir de agora, se não já de antes, nós vamos nos esforçar para trazer para a nossa vida a prática de Cristo. E eu achei muito, e acho muito bonito, a segunda leitura da missa de hoje. São Paulo escrevendo à comunidade de Filipe: irmãos, diz ele, Cristo vai ser glorificado no meu corpo. Gente, isso é de um significado ímpar, sem igual. Quem de nós aqui presente nesta igreja, e quem de vocês aí em casa acompanhando esta celebração, tem coragem, e eu nem diria coragem, porque talvez coragem a gente tenha, mas eu diria, tem condições de dizer que vai glorificar o Cristo Jesus no seu próprio corpo? Eu, padre, será que tenho condições de dizer, com o meu comportamento, com a minha vida, com as minhas ações, que glorifico o corpo de Cristo no meu próprio corpo? Eu era vergonha de dizer um negócio desse, porque sou o mais de todos os pecadores, e o pecado não ajuda, pelo contrário, atrapalha a gente a manifestar a glória de Deus presente em nós. E ele diz, São Paulo, vou manifestar a glória de Cristo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Tem uma música que fala sobre isso. Viver para mim é Cristo, morrer para... Dá para... No final, agora no final da... Vão vendo aí, filho. Pelo menos o viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não precisa ser toda a música que dá mais trabalho, né? Vocês conhecem essa música? Eu vou glorificar o Cristo no meu corpo, seja pela minha vida,
seja pela minha morte. Pois para mim viver é Cristo. Olha que coisa boa. Como seria bom se a gente pudesse dizer aos suicidas, não? Esse pessoal que pensa em cometer suicídio: viver é Cristo, viver é Cristo. Só que ele diz: morrer é lucro. O que São Paulo está fazendo com esse jogo de palavras? Ele vai esclarecendo durante a leitura. Se eu continuar vivo, vai ajudar vocês a se aproximarem cada vez mais de Cristo. Eu quero viver. Dá para entender? O que São Paulo está dizendo é que muitas vezes nós só não nos aproximamos de Cristo como ainda vivemos uma vida mesquinha a tal ponto de afastar as pessoas de Jesus Cristo. Com o meu comportamento de padre, não só não vou a Cristo, como ainda levo um monte de gente a viverem distante de Jesus. Essa vida é mesquinha. Essa vida não vale a pena viver desse jeito. Mas ele diz: olha, vivendo ou morrendo, eu quero glorificar Jesus com a minha vida. Oxalá, meus irmãos, nós também pudéssemos dizer o que São Paulo diz na segunda leitura da missa de hoje. Um dia, quem sabe, a gente olhar para trás, não apegado ao passado, mas ter condições de dizer, como São Paulo está dizendo na liturgia de hoje. Depois nós temos no Evangelho uma parábola fantástica, não é programa da Globo, mas é fantástica, hein? Jesus, se você, eu vi alguém com a Bíblia aí, não sei quem, eu posso vir aqui por meio um pouquinho, pega naquela outra, mas eu não posso chegar muito perto porque eu estou sem máscara, né? Eu vou para cá, aqui, ó. Vou ficar aqui. Nesta Bíblia que você tem aí, nós lemos aqui o início do capítulo 20 do Evangelho de São Mateus. Se você voltar um pouquinho na Bíblia, no capítulo 19, a partir do versículo 16, você vai encontrar um texto brilhante para explicar esse texto que nós temos hoje. Um jovem, uma pessoa, alguém que você poderia colocar o seu nome aí no lugar desta pessoa, se aproxima de Jesus e diz a ele: mestre, o que eu devo fazer de bom para receber em herança a vida eterna? E Jesus diz a ele: por que você me pergunta sobre o que é bom? Só Deus é bom e ninguém mais. E agora você vem para o Evangelho de hoje. O patrão diz aos empregados da primeira hora: você está com ciúme? Por acaso eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Você está com raiva porque eu estou sendo bom? Então eu pergunto a vocês que estão aqui e a você que está em casa: quem é o patrão do Evangelho de hoje? Quem é? Deus. E Deus dar coisas para nós? Não. Deus não dá coisa para mim e nem para você, porque se Ele der, Ele é injusto para quem Ele não dá. Se Ele dá aqui para o Edilson e não dá para mim, então Ele é injusto comigo, e em Deus não há injustiça. O que o Evangelho está dizendo hoje é que Deus nos dá o seu reino, a plenitude da vida. Isso Ele quer dar para todo mundo, não só para um, nem para dois, nem para esse, nem para aquele. Gente, as coisas, os bens materiais, o dinheiro, a gente tem que correr atrás. Não peça isso a Deus. Não seria justo um Deus que dá um salário de 30 mil ao deputado e dá um salário mínimo para você viver o mês inteiro.
Que Deus é esse? Então, por isso que o evangelho de hoje não faz referências a coisas, a bens, a dinheiro, mas a referência é ao reino de Deus. Olha aqui o que diz: o reino dos céus é como a história do patrão que resolveu contratar empregados para sua vinha. É o reino de Deus. Não vamos, pelo amor de Deus, atribuir este evangelho às coisas que nós temos. Isso é esforço, isso é dedicação, isso é inteligência que Deus te dá e te cerca de pessoas que possam te ajudar a conseguir o que você tem. Isso também é de Deus, mas Ele não vai dando as coisas assim, prontinhas e acabadas, caídas do céu. Ele nos dá o seu reino. E aí entra o patrão que sai de manhã para contratar trabalhadores e encontra a praça certamente como a situação do Brasil hoje, com um monte de desempregado. Vai trabalhar na minha vinha e eu vou te pagar 1 moeda de prata pelo dia trabalhado. Quer dizer, este patrão não enganou ninguém, ele combinou. E se o empregado foi sabendo que ia receber no fim do dia. Deus não engana a gente, não trata a gente como uma criança. Ele diz o que precisa. Se você quer, abraça. Se não quer, você é livre para fazer o que você quer. Outro dia eu fui numa padaria aí, não vou dizer onde foi para vocês não identificar, e a coitada da moça que me atendeu estava lá desesperada, porque alguém tinha dito a ela: este é o mal que faz pessoas. Alguém tinha dito a ela que Deus castiga o pecado dos filhos, dos pais, nos filhos. A moça estava lá, ela devia de pecado e achou que o filho ia pagar aquilo. E a palavra de Deus diz exatamente isso. Deus castiga o erro dos pais nos filhos até a 5ª geração. Mas a mesma palavra diz que a misericórdia de Deus alcança o ser humano até a 1000ª geração. Mas sabe o que acontece? Nós nos apegamos somente ao ponto de vista negativo. Nós nos apegamos à 5ª geração e esquecemos todas as outras até a 1000ª, onde a misericórdia de Deus pode alcançar. E se eu quiser, eu ponho medo nas pessoas com esse castigo até a 5ª geração. Deus não age assim com a gente. A palavra de Deus diz que cada um receberá a recompensa pela vida que tiver levado neste mundo. Mas a gente pega só determinados textos e aí põe medo nas pessoas. Então, o patrão combinou com o empregado: você vai receber 1 moeda. É suficiente para você levar a vida digna para sua família. Não é que o patrão impõe, ele combina. É ali. Tem algumas pessoas que dizem assim: como é que você consegue ser padre? Por que essa igreja impõe todas essas regras ao padre? E eu digo às pessoas: a igreja não me impõe nada. Ela disse: para eu ser padre, eu precisava ser desse jeito. E eu, livre, disse: eu aceito. É a mesma coisa dos primeiros empregados aqui. O patrão disse: se vocês quiserem, vão trabalhar para mim, eu pagarei 1 moeda. Combina. Querem? Quero. Então vão. Agora chega o final do dia, querem receber mais. E o patrão sai 9, meio-dia, 3 da tarde, 5 horas. E agora o patrão não diz que vai pagar 1 moeda. O patrão
diz que vai pagar o que for justo. E assim como para os primeiros o justo é uma moeda, para os últimos o justo também é uma moeda. Gente, daqui a pouco eu vou batizar lá no Bom Jesus 6 crianças. Estas crianças, a partir de hoje, do sacramento do batismo que vão receber, adquirem no reino de Deus os mesmos direitos já tem, porque participa da vida da igreja há muito tempo. Consegue compreender? O evangelho de hoje quer falar disso. Não é porque eu tenho mais tempo, você tem mais tempo, que aquele que está chegando agora, que a gente tem direitos a mais no reino de Deus. Todos iguais, todos recebemos a mesma coisa, o reino que Deus prepara para nós. Interessante quando eles voltam para receber o pagamento, né? Comecem pelos últimos até os primeiros. E aí começa recebendo os primeiros. Nós temos mania de mostrar o nosso salário para os outros, né? Larga a mão de ser besta, mas nunca. O Abel morreu e a Val nunca ele ganhava de salário. Só foi saber depois quando pegou a aposentadoria dele, né, Val? Ele nunca disse a ela quanto ganhava. Claro que nunca deixou faltar nada para ela. Mas ali também parece que um está mostrando para o outro, tá vendo? Eu recebi uma moeda, vamos ver quanto é que tu vai receber. Um dia, quando eu trabalhava, porque virei vagabundo, né? Alguém perguntou para mim quanto eu ganhava de salário. Sabe o que eu respondi? E não me arrependo até hoje disso. Eu ganho o suficiente para não te incomodar. Vou pedir dinheiro emprestado para você, não. Pode ficar sossegado. É uma resposta grossa. Talvez não precisava disso tudo, né? Mas curioso, tem que levar um chute de vez em quando. Que me importa quanto você ganha? Mas tem gente curiosa, né? Tu trabalha com... ganha quanto? O que faz com o teu dinheiro? Então eu acho que essa curiosidade está presente aqui na hora do acerto de contas. E aí ele começa, e aí o segundo grupo recebe a mesma moeda, o terceiro grupo a mesma moeda, mas nós que começamos primeiro, nós temos direito a mais. E quando chega a mesma, mas isso. A briga desses homens aqui com o patrão não é porque simplesmente receberam uma moeda, é porque foram igualados. E nós temos a maior dificuldade, gente, de sermos igualados na vida da comunidade. Eu mesmo de vez em quando digo, ninguém é igual a ninguém. E de fato, mas diante de Deus, no reino dos céus, todos somos iguais. Oxalá a gente possa viver um dia em uma sociedade onde todos os direitos sejam iguais. Agora, enquanto a gente viver, e eu repito o que disse há pouco, em uma sociedade onde um juiz, por exemplo, precisa de 30 mil para viver com dignidade, e você tenha que viver com um salário mínimo, pode ter certeza, nessa sociedade, Deus não pode reinar, e não vai reinar. Nós só vamos ter o reino de Deus presente entre nós, quando você, todos os brasileiros, tiverem, por exemplo, os seus igualados. O político precisa... Hoje está que nem gago, né, aqui esse microfone. Se o político precisa de 30 mil para viver com dignidade, com a família dele, você também precisa de 30 mil para viver com dignidade. Se você consegue viver com um salário mínimo com dignidade, o pode também viver com um salário mínimo com dignidade. Enquanto isso não acontece,
nós vamos vivendo na penumbra da espera do reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos cantar? Hoje, meio-dia aqui, viu? Ficar em pé que a gente canta melhor. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. Tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu.